contexto. Missões é o esforço da igreja de Cristo para que toda a criatura possa ouvir a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O que é missões? Missões é o esforço de uma pessoa que é chamada por Deus, junto com o trabalho da igreja local, para ser enviado para um lugar onde tem poucos missionários, ou não tem missionários, onde tem poucos cristãos, onde não tem cristãos, para que aquelas pessoas que ainda não ouviram ou não compreenderam a mensagem do Evangelho, elas tenham a oportunidade de ouvir, de entender e de aceitar o Senhor Jesus, o único que pode salvá-los da maldição eterna. Missões, meus irmãos, não é um departamento da igreja. Missões não é um escritório dentro de uma igreja. Missões não são os cultos que a gente fala de missões somente. Missões não é um missionário, não é chamar um missionário ou falar um missionário que vai sofrer numa outra terra. Missões não é isso. Missões é a identidade da igreja do Senhor Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a igreja de Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, ela é composta de salvos, de pessoas, de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações. Missões é esse esforço que faz com que os povos de todas as línguas e de todas as nações escutem o Evangelho de Jesus e sejam salvos. E aí então, quando a igreja de Cristo, composta dos santos do passado, do presente e ainda dos que vão aceitar Jesus, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, estiverem diante do trono de Deus e diante do Cordeiro, aí então missões foi completa. Aleluia. Missões não é somente a gente pegar o envelope e o carnê e dar uma oferta para missões. Isso não é fazer missões. Missões é nós entendermos que o homem tem uma alma eterna. E se esse homem não ouvir o Evangelho, ele não pode ser salvo. O budista, ele pode fazer tudo que é boa obra, mas se ele não tiver Jesus, ele não pode ser salvo. O hindu, ele pode fazer todos os tipos de boas obras, mas se ele não tiver Jesus, ele não pode ser salvo. O muçulmano, ele pode fazer todas as boas obras, se ele não tiver Jesus, ele não pode ser salvo. As pessoas de qualquer religião podem ser bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons empregados, bons vizinhos, bons amigos. Se não tiverem Jesus, eles estarão perdidos por pura eternidade. Missões é o esforço da igreja, das igrejas locais, de enviar pessoas para lugares ainda não, o Evangelho ainda não chegou, ou chegou e ainda é muito pouco e muito fraco, para dar a oportunidade a cada criatura, a cada povo, a cada nação, a oportunidade de ouvir a única mensagem que pode salvar a alma do homem, que é a pregação do Evangelho, que o Senhor Jesus Cristo veio, viveu sem pecado, verteu o seu sangue na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, destruiu as forças de Satanás e do diabo, subiu aos céus, está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Um dia ele prometeu, ele retornará para a sua igreja, e nós precisamos preparar o máximo que pudermos as pessoas para encontrar com o Senhor Jesus, não como juiz de suas vidas, mas como seu Salvador e como Senhor das suas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Muitas pessoas confundem esse termo missões. Algumas pessoas pensam que missões é fazer evangelismo local. Eu vou falar com meu irmão, falar com meu vizinho, falar com meu amigo na faculdade. Isso é evangelismo local. Isso é a obrigação de todos nós que conhecemos a Jesus.
Missões transculturais, ela fala de povos, ela fala de nações. Uma coisa que nós temos que entender quando nós falamos de missões é que a palavra do Senhor Jesus, quando Ele falou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa palavra mundo, e depois lá em Mateus, quando Ele diz, ide e batizai todas as nações. Essa palavra nações é a palavra etnia. Lá em Apocalipse, capítulo de número 7, quando diz que um dia haverá uma grande multidão diante do trono de Deus e diante do Cordeiro, de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações. Abraão, Deus falou para Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou ainda te mostrar. E através de ti eu abençoarei todas as nações da terra. Essa palavra nações que a Bíblia usa muitas vezes no decorrer de todas as Escrituras, ela não se refere a países como nós conhecemos hoje. Ela se refere à palavra etnos. A palavra em grego que significa etnos, que é a palavra em português que nós falamos etnia, que significa um grupo de pessoas que têm em comum uma língua, uma cultura, uma religião e os costumes. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, quando o Senhor Jesus falou, ide e batizai todas as nações, Ele não estava dizendo, ide e batizai todos os países da terra. Ele não estava dizendo, ide a todos os países da terra. Ele estava dizendo, ide a todas as etnias da terra. Mas aí o que ele explica melhor? Hoje o Brasil é um país. E se a gente sair daqui de Santa Catarina e for lá no Ceará, onde eu nasci, nós somos o mesmo povo, nós falamos a mesma língua, nós nos vestimos da mesma forma, nós comemos quase que a mesma comida. A diferença é que vocês comem mais churrasco do que nós. Mas nós temos em comum a língua, a cultura, a religião, as roupas. Mas dentro do nosso país, o Brasil, existem mais de 214 diferentes etnias. Se nós contarmos com todos os índios que nós temos, as tribos indígenas do nosso país. Então, quando se fala de missões no Brasil, ide, se o Senhor Jesus hoje ele fosse falar, dar o último grito ao Brasil, ele diria, ide por todas as nações do Brasil, ide por todas as 214 etnias do Brasil e pregai o Evangelho a toda criatura nessa etnia. Somos nós. A Índia é um país, se tornou país em 1947. A Índia tem 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. A Índia tem 2 línguas oficiais, 14 línguas nacionais e 1.600 dialetos. A Índia tem 2.400 etnias. Quando o Senhor Jesus ele fala para nós irmos para a Índia, Ele não quer que a gente, que qualquer indiano aceite Jesus e aí a Índia já ouviu o Evangelho. Quando Jesus fala de missões, Ele fala das etnias de todos os países. Se Jesus fosse falar na linguagem clara para nós nessa igreja sobre como que se vai evangelizar a Índia, Ele diria, ide à Índia, pregar o Evangelho a 1 bilhão e 100 milhões de pessoas, pregar o Evangelho a 2.400 etnias que tem nesse país. Os irmãos estão entendendo o que é missões? Isso é missões. É nós olharmos as pessoas, os países, os grupos, as etnias, segundo a classificação de Deus, que não é a nossa classificação. Aleluia. Há 100 anos atrás, a obra missionária só se falava de países. Eu lembro que há alguns anos atrás, quando as pessoas falavam em para missões, se fala eu vou para a África ser missionário. Ora, só na África tem mais de 60 países. Quando Deus fala de missões, Ele não fala da África continente. Quando Deus fala de missões, Ele não fala de Moçambique ou de Nigéria ou da Índia como país.
Os missionários saíam do seu país com as suas roupas, com os seus costumes, com as suas línguas, com os seus inários, com as suas bíblias, com as suas famílias. E aí ele ia para um outro país, e aí ele ensinava as pessoas daquele lugar. Se não soubesse falar a sua língua, ele ensinava até a sua língua para a pessoa, para ele poder se comunicar com o nacional. O Hudson em toda a história de missões, ele foi o primeiro missionário que tirou o paletó e vestiu uma roupa local. O Hudson foi um escândalo para a sua igreja. Ele foi um escândalo para a igreja da Inglaterra. Quando ele mandou uma foto pela primeira vez, quando ele voltou para a Inglaterra pela primeira vez, com a roupa de chinês, com a roupa de algodão, com o cabelo amarrado feito uma trança, com a parte da testa dele raspada igual o chinês, com o chapéu de chinês na cabeça, falando chinês, e as pessoas na igreja diziam: ele está louco! Ele está se tornando um pagão. Ele está se vestindo como os pagãos. Ele está falando como os pagãos. O Hudson Taylor estava se identificando com o povo que Deus o havia chamado para si. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vocês imaginam a igreja se escandalizar porque o missionário vestiu a roupa local? Era como se eu tivesse voltado hoje da Índia aqui com vocês olhassem para mim e dissessem: olha, que roupa é essa? Vai lá fora, tira essa roupa, veste a roupa do Brasil. Isso era uma das maneiras de fazer missões. O Hudson Taylor, ele revolucionou a obra missionária no dia que ele vestiu pela primeira vez a roupa de chinês, colocou o cabelo como cabelo de chinês e começou a falar chinês lá na Índia para pregar o evangelho. Fazer missões naquela época era pegar as pessoas, levava o missionário para o país, e aí o missionário alugava ou comprava um lugar, e aí ele começava a pregar sozinho dentro da igreja. E aí as pessoas vinham por curiosidade ao ver o que era isso, quem era aquela pessoa diferente, estranha que estava ali. E aí as pessoas entravam, e aí ele falava de Jesus dentro do lugar que era comprado ou alugado. E aí quando a pessoa aceitava Jesus, ele ensinava os hinos que se cantavam lá na Inglaterra. Ele dizia: olha, lá na Inglaterra nós, os crentes, nós andamos desse jeito. Depois de um ano, as pessoas que se convertiam estavam vestindo as roupas dos ingleses. Eles estavam cantando os hinos que os ingleses cantavam. Eles estavam sentando nas igrejas como os ingleses sentavam. As mulheres começavam a tomar chá às 4 horas como os ingleses tomavam. Essa era a maneira de se fazer missões.